Vamos então abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos 26, versículo 24 em diante. Então, irmãos, a gentileza estarem de pé, Atos dos Apóstolos, 26, 24 em diante. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo essas palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: O povo me persuade-os a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Bem, a razão de nós hoje fazermos um pouco diferente, não lermos desde o versículo primeiro, por economia de tempo, e também porque o início desse capítulo, até aqui no versículo de número 23, Paulo conta a sua conversão. E nós que estamos estudando o livro de Atos já alguns meses, nós sabemos que a conversão de Paulo, ela aparece relatada em 3 capítulos do livro de Atos. No capítulo 9, que nós já estudamos, quando o autor do livro, o escritor Lucas, ele resiste à conversão de Paulo. Depois, no capítulo 22, quando lá em Jerusalém, ele é quase espancado, e o tribuno, o comandante da guarda, Claudio Lísias, o resgata. E agora aqui no capítulo de número 26. Então, onde aparece narrado a conversão do apóstolo Paulo? No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. 3 vezes. Para você ver que há uma ênfase nas evidências, há uma ênfase na importância desta conversão. Verdade é que aqui no capítulo de 26, o discurso de Paulo em relação à sua conversão, ele tem um caráter um pouco diferente, ou pelo menos um tom diferente. Por quê? Lá no capítulo 22, ele está no meio de uma agitação, um luto, foi espancado, está sendo escoltado pela guarda romana. Aqui, ele já apelou para César. Esse encontro dele, que ainda que seja com o rei Agripa e o governador romano de Cesareia, não tem um fim judicial. Ele não pode ser julgado, ele vai ter para ser ouvido, mas isso aqui não determina ou não determinará a sua sentença. Então ele pode falar mais
à vontade. Agripa era o rei de Israel, uma parte, né, o rei fantoche, o rei colocado pelos romanos, e Festo era o governador que sucedeu Félix. Paulo narra mais uma vez a sua conversão. E ao narrar a sua conversão, ele diz que ele perseguiu os cristãos, perseguiu aqueles que são do caminho. Uma coisa, uma mensagem que a gente pode tirar daqui, é que na história bíblica, na história do Novo Testamento, na história da igreja, tem um cristão, ele esconde, ele tem necessidade de esconder aquilo que ele fez, aquilo que ele era, aquilo que ele fez de errado, os caminhos tortuosos que ele andou. Por quê? Porque ele entende que nisso, nessa evidência da conversão, mostra-se o poder de Deus. Paulo ele vai para Jerusalém, ele vai para Damasco, com carta do Sinédrio, para prender os que são no caminho, e ele entra ali humilhado, ele entra ali cego, ele entra ali conduzido pelas mãos, outros o conduzem. Ele pensava entrar com altivez, com poder, mas entra sendo conduzido pelas mãos. Esse Jesus que apareceu no Damasco disse: eu sou o Cristo, né? Eu sou aquele a quem tu persegues, sou o Cristo a quem tu persegues. Transforma a sua vida, muda a sua história. E ele diz: como um irmão, Ananias vem, ora por ele, ele recupera a vista. E na parte que nós lemos, ele chega a dizer: olha, rei Agripa, tu sabes disso, porque isso não aconteceu em um canto qualquer, isso são fatos notórios, da mesma maneira que o Sinédrio sabia que era Paulo. Com cartas de quem ele foi para Damasco? Os principais da sinagoga, com a carta das autoridades judaicas. Então as autoridades judaicas sabiam e podiam testificar aquilo que Paulo era, que ele era um rabino, que ele era um fariseu, que ele era um homem instruído aos pés de Gamaliel, que quanto em relação à sua idade, ele superava muito no conhecimento. Então ele era um homem com todas essas qualidades, inclusive com um zelo perseguir os cristãos, mas que Deus mudou a sua vida. Quando tinha um pregador, que ele, antes de pregar, esse pastor, evangelista, recebeu uma carta. E na carta dizia, a pessoa dizia que sabia o que ele tinha feito, de coisas escandalosas, o passado dele, não muito honrosas, e disse que estaria na igreja, e que se ele pregasse, ele ia interromper o sermão e ia contar essas coisas que o pastor tinha feito anteriormente. O pastor subiu ao púlpito, pegou a carta, leu a carta e disse: irmãos, é verdade, é verdade. E da mesma forma como Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a vida de vocês também. Então aquelas acusações feitas antes da sua conversão, que alguém pensava: quando souberem disso, o seu ministério acaba, você não tem mais autoridade para pregar. Ele lê e diz: olha, transforma aquilo no tributo à glória de Deus. Deus que transformou a minha vida pode transformar a vida de vocês também. Não precisa dizer: Deus que mudou a minha vida pode mudar a vida de vocês também. Imagina Paulo, perseguidor da igreja, agora ele é o perseguido. Mas ele não tem a necessidade de apagar esse passado, de esconder isso. Embora ele devesse pensar: olha, quantos eu agredi, quantos eu bati, quantos eu matei, quantos eu julguei. Lembrar de Estevão, que com sabedoria falava e ninguém podia resistir à sua sabedoria, e Paulo estava ali testemunhando, e dá-nos a entender o texto que, autorizando a sua morte, todas as pessoas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, essas
memórias deviam estar bem vívidas, bem presentes, mas era mais uma evidência do Deus de poder que transforma uma vida. Aqui nesse texto também, na sua defesa, ele apresenta a sua conversão, ele fala algumas coisas que não falou no passado, dizendo uma frase, por exemplo, que é comum, a gente repete assim, e ele mostrou, quando ele sofreu pelo Evangelho, que dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O boi, ele era colocado no carro, na carreta ali, ou para puxar um arado, e ele podia querer escoiciar da coice, e o condutor andava ali com o aguilhão, com a vara, com a ponta, ou essa vara presa mesmo ao ponteador do carro atrás das patas do boi, de maneira que quanto mais ele batia, ele mais se machucava. Então, bater era machucar ele mesmo. E Paulo pega esse exemplo para a sua própria vida. Eu estava ferindo a mim mesmo. Enquanto eu resisto, enquanto eu persigo, eu estou ferindo a mim mesmo. Ou seja, ele mostrou que não dá para resistir a Deus. Bom que Festo entendesse isso, que Agripa entendesse isso, e não resistisse ao Senhor. Quem é Paulo nesse cenário aqui? Paulo é um prisioneiro. Paulo é um prisioneiro. Mas é um prisioneiro que domina a cena. É um prisioneiro que tem presença. É um prisioneiro que fala. É um prisioneiro que parece que não é prisioneiro. E agora está sendo ouvido pelo rei. Qual era o objetivo? Você lembra? Estamos na semana passada. Era porque Agripa, de certa forma, tinha provocado esse apelo de Paulo para César, porque ele perguntou, como quem não quer nada, queres ir a Jerusalém para ser julgado pelo Sinédrio, na minha presença, querendo agradar aos judeus, querendo a simpatia dos judeus. E o apóstolo Paulo retruca, dizendo: estou diante do tribunal de Roma, onde convém você julgar. E ninguém, se eu cometi um crime, eu estou pronto a morrer, mas ninguém pode me entregar a ele para satisfazê-los, para conquistar a sua simpatia. E Festo responde para César Pilatos, para César Pilatos. Só que ele tinha que escrever uma acusação. Ele tinha que dar uma satisfação para o imperador, da mesma forma que quando Cláudio Lísias mandou Paulo até Cesareia para ser julgado por Félix na ocasião, agora Festo, sucedendo Félix, deveria mandar uma carta, escrevendo: nós dissemos aqui, primeiro isso é ruim, porque se você tem um governador numa província, e você é o imperador, você subentende, ou você deseja, pelo menos o que se espera, que ele resolva os problemas ali. Porque se os problemas que surgirem ali, ele não resolver, tiver que mandar tudo para você, ora, não tem razão de ser um governador. Logo no início do seu governo, ele já tem que fazer isso, uma causa que é uma causa de religião local, e ele esperou ter de Agripa, um encontro com Agripa, algo que pudesse escrever. No dia seguinte, Festo era rápido, era zeloso, era ativo, isso era algo positivo na personalidade dele, no trabalho dele. Ele reúne ali com o rei Agripa. O rei Agripa, Paulo saúda o rei Agripa dizendo que estava feliz em poder expor a sua causa diante dele, porque Agripa conhecia as questões judaicas. E aqui ele não se defende tanto, mas ele fala mais do seu apostolado, da sua conversão. Por quê? Porque não havia aqui um fator judicial, já tinha apelado para César. Mas, vamos falar assim: olha, eu sou judeu, eu sou zeloso da lei,
está pregando, Festo o interrompe. Parece que Festo, o governador romano, e Paulo estão diante dele, Paulo está diante do rei Agripa, que Paulo deveria esboçar talvez uma defesa melhor, aproveitar mais a oportunidade, e não falar mais uma vez da sua fé, da sua conversão, do seu chamado, de ter sido enviado como apóstolo aos gentios. Ele diz: Paulo, estás louco, e é um versículo que a gente conhece muito bem, muito citado. As muitas letras te fazem delirar. Festo sabia de uma coisa, como Agripa sabia, e sem saber que Paulo era um rabino, que Paulo era um estudioso, não achava um crime nenhum nele. Talvez o único crime que pudessem acusá-lo era: olha, você está estudando muito, está estudando tanto, que ficou louco. Eu não sei quantos lembram, aqui no passado, as pessoas tinham mania de dizer assim: não pode ler a Bíblia toda, não, senão fica maluco, hein? Como se estudar deixasse alguém doido. E aí, Festo fala: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E Paulo não se defende nada, não estou delirando, eu falo palavras de verdade, de sobriedade. E ele não se dirige a Festo, ele se dirige a Agripa. A Agripa sabe muito bem, porque essas coisas aconteceram em um cantinho isolado. Parece até Jesus falando em outra ocasião, quando ele disse: olha, eu estava sempre na sinagoga, ensinando. Vocês tiveram que montar esse circo todo para me prender. Eu estava sempre convosco, ensinando vocês, estava sempre lá na sinagoga, estava sempre no templo. Ele falou: não foi escondido. Esse acontecimento, tanto da perseguição que ele promoveu contra a igreja, da sua conversão, de quanto isso foi chocante, inclusive para os próprios cristãos, que no começo nem acreditavam na conversão dele, foi necessária a intervenção de Barnabé, homem bom, consolador, filho da consolação, para que entendesse. Não foi um canto qualquer. E aí ele faz um apelo para ele: crês em Deus? Crês nos profetas? Bem sei que crês. Bem sei que crês. Mas isso eu creio. E a outra frase célebre também é a palavra de Agripa em resposta a isso. Em resposta ao discurso, em resposta ao testemunho da conversão, em resposta à mudança que Deus operou na vida de Paulo, já testemunhadas de muito tempo. Paulo era um jovem quando isso aconteceu, agora Paulo está no final do seu ministério, e ele diz: por pouco me persuades a fazer o cristão. Quase. Imagina você que gosta de futebol, não tem razão de futebol, você está lá, seu time quase fez um gol, bateu na trave, mas perdeu o campeonato. Quase não nada. Quase não dá título. Tem aquelas pessoas que jogam loteria, se jogam e falam assim: sempre quase ganhei, mas continua pobre. Estamos jogando. Fruto do seu trabalho comerás, felicidade, tudo tirar. Isso que a gente crê, isso que a gente descansa. Mas quem joga tem sempre essa história, não é? Quase ganhei, quase passei na prova, mas quase fico reprovado, quase fiquei um cristão, quase aceitei Jesus. Quantos tem assim? Os amigos do Evangelho, os simpatizantes do Evangelho, aqueles que vêm à igreja, mas nunca se decidem. Quase no céu, mas no inferno. Não adianta. É necessário um posicionamento firme por Jesus. Dizer: creio que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E Paulo diz: quem dera,
se não somente tu, mas todos que estão aqui, todos que me ouvem, pudessem ser tais como eu, exceto nas cadeias, nas prisões, nas algemas. Crentes não tem esse espírito de Marcos. Nós não somos masoquistas espirituais, não somos gente que gosta de sofrer. Nós sofremos pelo Evangelho se é necessário, quando é necessário. Estou disposto a morrer, disse o apóstolo Paulo. Mas ele não gostava disso. Não alegria nem estar preso. Era isso que ele procurava. Mas ele disse, ser como eu, exceto mais prisão. Aí depois levanta o rei, levanta a esposa, também, Berenice, Festo, com certeza a comitiva que com eles estava, saem dali e ninguém encontra nenhum motivo digno de prisão ou de morte para o apóstolo Paulo. E aí Agripa diz bem que ele podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas a culpa de apelar para César foi de Festo, que quis ali entregá-lo para os judeus. Não tinham o acusar. Eu sinceramente não sei, porque o texto não vai dizer, o que Festo colocou na carta que ele enviou para o imperador. Mas o encontro não ajudou muito. Mas a mensagem para a gente hoje é: Deus transforma a vida. Nós éramos do passado, ficou no passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Nós, em Cristo, como novas criaturas, somos inculpáveis. Precisamos ter esse caráter ilibado, santos ao Senhor, para que naquilo que nos acusam, como diz lá Jesus em Mateus 5, o sermão do monte, nas bem-aventuranças, regozijai, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Eles podem dizer o mal, eles podem acusar, mas que seja mentira, que não seja verdade. Porque se for verdade, não há galardão nenhum. A gente tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir para Deus ter misericórdia. Ele é misericordioso mesmo, mas não há nenhum motivo para a glória. Outra lição aqui importante é que não é o quase não adianta, o quase crente não resolve, o quase salvo não resolve. A Agripa perdeu aquela oportunidade. E há muitos hoje, muitos perdem também a sua oportunidade. Ele diz assim: falta isso aqui para eu ser crente. E às vezes nós repetimos também: falta isso aqui para fulano se converter. Já é só um empurrãozinho. Mas se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se não confessar os seus pecados e não aceitar Jesus, não há salvação. Quase é a mesma coisa aqui que nada. Que Deus o abençoe ricamente.